Abra a sua Bíblia mais uma vez. Evangelho de Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao 24. Evangelho de Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao 24. Nós lemos ele não estava dentro da liturgia, mas colocamos ele para podermos assimilar bem esse texto e compreender profundamente o que esta palavra tem para nós. Então, Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao 24, diz assim: Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este lhe mandou guardar porcos. Ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, o compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou-o. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe o anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comemos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém. Pai querido, esta é a tua palavra. E sendo ela a tua palavra, o Senhor fala conosco por meio dela. O Senhor usa pessoas comuns, na força do teu Espírito, para falar aos nossos corações esta palavra. Então, neste momento, nós pedimos que o eu diminua e que o teu Espírito use-nos na instrumentalidade do teu poder, para a glória e honra do teu santo e bendito nome. Em nome de Jesus. Amém. Vamos pensar hoje, irmãos, numa das parábolas mais conhecidas das Escrituras. É a parábola dos achados e perdidos. É uma única parábola, do capítulo 15, do versículo de número 3 até o 32, é uma única parábola. Não são 3 parábolas, não são 4 parábolas, é uma única parábola dividida em 4 atos. Então perceba que esta única parábola dividida em 4 atos, em 4 circunstâncias. Na primeira ato, ele usa a figura da ovelha perdida. Qual é o homem que, tendo 100 ovelhas, outro equívoco que muita gente pensa é que aqui é o pastor das ovelhas. Não é o pastor das ovelhas. É o dono das ovelhas. É o dono. É o dono que vai atrás. Pastores não tinham condição nenhuma de ter ovelhas. Eles eram contratados para cuidar das ovelhas.
É por isso que quando os anjos vão manifestar-se aos pastores no campo, cuidando das ovelhas. Não eram ovelhas dele. Eles eram contratados para cuidar daquelas ovelhas. O dono, sim, era outra pessoa. O que tem as ovelhas é o dono. E é o dono que sente falta da sua ovelha e vai atrás da sua ovelha. No outro ato da parábola, continuação, as mulheres devem ter ficado assim, não entendi nada. O que é que tem a ver isso aí? O que é que ele está falando? Eu não entendo de ovelha, ele está falando que é de ovelha. Então ele volta para as mulheres e ele vai dizer exatamente para as mulheres, ou qual é a mulher, note que ele usa os homens, fala na linguagem dos homens, volta para as mulheres e fala na linguagem das mulheres, ou qual é a mulher que tendo 10 moedas, 10 dracmas, e perdendo uma, não vai buscá-la. E ele continua. As mulheres agora deu para entender, puxa vida, de fato, né? E ele volta agora e ele amplia a conexão agora, e agora ele olha para a família. E olha o que diz, e continuou o versículo 11. Certo homem tinha 2 filhos. Então perceba que é um único ato nessa parábola. É a única parábola em alguns atos. E às vezes a gente tem não sabemos o porquê que tentam nos dividir essa parábola, assim, é a parábola da dracma, é a parábola da ovelha, é a parábola do filho pródigo. Não, é uma única parábola que Jesus está querendo dizer o seguinte: toda a vida é preciosa. Toda a alma é preciosa, inclusive a sua. Entendeu? Inclusive a sua alma é preciosa. Esta é a grande questão. A parábola é exatamente para dizer isso. O quanto Deus nos ama. E ele mostra exatamente aquilo que as pessoas dão um valor, elas vão atrás. E perceba que também o valor vai aumentando gradativamente. Na primeira, é uma ovelha de 100 que se perde. Se você olha aproximadamente, você tem 1%. 1%. E o dono vai atrás daquela ovelha. Na segundo ato, você tem 10 dracmas e uma se perde. Ou seja, você vai para 10%. E quando você chega no terceiro e quarto ato da parábola, o homem tem 2 filhos. E quantos estão perdidos? 2, 100%. 100% está perdido. Como, pastor? Se você continuar o versículo 25, o filho mais velho está completamente perdido dentro da casa do pai. Então, ou seja, ele sai de 1%, vai para 10% e 100% perdido. Os 2 filhos, aparentemente, talvez você pensaria, 50%. Não, não é 50%, é 100%. Porque se você olhar a continuação de onde nós paramos, o filho está com raiva, com rancor, com ódio no coração, porque o pai está dando comida para o filho, que deveria ter matado aquele filho apedrejado. E é por isso que o pai vai correr e abraçar o filho. Porque a lei dizia o seguinte, um filho que pediria ou que pediu a herança do pai, estando o pai vivo, ele é digno de apedrejamento, porque ele está querendo a morte do pai. Então, por isso que o pai intervém exatamente e corre e abraça o filho. E o outro que está lá no campo volta com raiva, indignado, não quer se alegrar em nada, está completamente perdido. Então, perceba que é um único ato de parábola em 4 estágios diferentes e gradativamente a gente vai percebendo a quantidade daquilo que se perde. Nas 2 primeiras são objetos que muitas vezes nós damos valor. Nos últimos atos são pessoas. E de ambos os lados o que ele está dizendo? Toda a vida é importante. Toda alma é preciosa para Deus, inclusive a sua alma. E é isso que nós vamos pensar nesta noite. Dado esse esclarecimento, o que eu quero que você não viva uma vida de desperdício.
Não viva uma vida de desperdício. A sua vida é muito mais importante para você desperdiçar ela no pecado. A sua vida é muito mais importante do que isso. E voltando exatamente agora para os versículos 11 ao 24, onde nós vamos nos concentrar neste momento, vamos dividir agora este ato aqui em 4 cenas. Vamos dividir aqui e pensar em 4 cenas que se passam neste momento. O primeiro é o pedido surpreendente. Olha o versículo do 11 e 12. Não sabemos qual a razão, o menino chega e diz, ô pai, é o seguinte, coroa, meu velho, eu quero a parte da herança que me cabe. Ele não perguntou se o pai queria fazer ou não. O ato é surpreendente. Ele tinha direito a apenas 1/3 da herança depois da morte do pai. Mas ele já queria em vida exatamente isso. Ele já tinha esse desejo de querer dos bens. Então, o pedido dele era legal quando o pai estivesse morto. Neste momento, não. Ele quer. Ele busca dizer, eu quero exatamente isso. Dividir os bens em vida era algo cruel. Era o desejo da morte do pai. E o pedido foi chocante, exatamente. Eu fico imaginando, ele chegou ali, dizendo, olha pai, é o seguinte, eu queria parte dos meus bens. Eu quero aquela parte que me cabe. Que atitude. Ele estava dizendo, olha, eu quero que o senhor morra. Eu quero que o senhor morra. É isso que ele estava dizendo para o pai. Eu quero que o senhor morra. E eu fico com a minha parte da herança. Um pedido surpreendente, chocante. Foi um pedido egoísta, porque olha o que ele diz, dai-me. Ele só pensa em si. A concentração desse jovem, deste filho, exatamente ele dai-me, eu quero o que é meu, eu quero a minha parte. Não me importa se o senhor está vivo, não importa se o senhor está aqui, eu não tenho nenhum interesse com isso. O que eu quero é exatamente que o senhor me dê a parte da minha herança. Ele não está preocupado se o pai está vivo ou não, ele não está preocupado com aquilo que ele estava contando, ele queria só repartir aquele sustento que o pai trabalhou e conquistou e dar a parte dele. Eu quero a minha parte, dai-me. O filho mais novo só queria dizer ao pai, eu quero os bens que é meu direito por herança, mas eu não quero, eu não desejo de nenhuma maneira que o Senhor tenha autoridade sobre a minha vida. Esta é a expressão que ele está dizendo. É isso que ele acaba dizendo. E quantas pessoas exatamente vivem assim? Quantas pessoas estão exatamente? E isso reflete a atitude de tantas e tantas pessoas nos nossos dias. Elas vão à igreja, querem as bênçãos de Deus, querem a comida, querem os bens, querem água, querem o tempo, querem tudo que Deus possa oferecer para elas, mas elas não querem em nenhum momento ter um compromisso com Deus. Elas não querem se envolver com o Senhor. Quantas pessoas estão exatamente vivendo assim? Eu quero os teus bens. Eu quero as bênçãos de Deus. Mas eu não quero compromisso com Deus. Eu não quero nada com o Senhor. Não adianta. Quantas pessoas nós vamos e vemos por aí assim, que vão à igreja, exatamente, elas querem mais de Deus, elas querem tudo que Deus possa oferecer para elas, mas em nenhum momento elas querem um envolvimento com o Senhor. Essas pessoas são tolas. Salmo capítulo 14, versículo 1, vai exatamente expressar isso, são tolas. Diz o tolo, diz o insensato no seu coração. Eles querem as bênçãos de Deus, mas querem ver como se Deus não existisse. Eles querem que Deus abençoe, mas eles não querem ter relação com Ele. Vivem exatamente uma vida nessa perspectiva. Você não precisa viver assim.
você pode viver de forma muito mais prazerosa servindo ao Senhor. Há caminhos que aos olhos dos homens parecem caminhos direitos, mas no final conduz à morte. Provérbios 16, versículo 25. O outro ato, versículo 16 a 13, uma realidade cruel, horrível para a vida desse jovem. Aqui ele vai descobrir que nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Permita-me contar uma história. Uma jovem nos foi visitar lá em Santo Estevão, e da nossa casa dava para ver a luz do estádio. E eu fiz uma brincadeira com ela não sabia. Eu falei, olha, aqui em Santo Estevão é uma coisa tão diferente, que a luz da lua é tão próxima de nós. Era só o refletor do estádio, refletindo em direção à nossa casa, e ela ficou maravilhada com aquilo. Ela disse, nossa, que bonito, a lua estava tão perto aqui, né? Aí depois eu estraguei o sonho dela. Eu falei, não, a lua é no mesmo local que ela está. Ali é o refletor do estádio. Mas na mente dela, ela pensou que era o quê? A lua. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que... E esse jovem vai aprender isso. Olha o que nos chama a atenção, o versículo 13 em diante. Não demorou muitos dias, ele pega tudo e vai embora. Ele vai para uma terra distante. Ele vai para um lugar onde ele não vê o pai, ele não quer saber do pai, não quer ter compromisso nenhum. E como as estações do ano mudam após ano, ele não percebeu exatamente o que ia acontecer. Olha o que nos diz o texto. Versículo de número 13. Lá no finalzinho diz assim, e partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Esta palavra aqui quer dizer exatamente uma realidade de prazer. Ele entregou a vida dele para viver todos os prazeres que a vida podia encontrar e lhe oferecer. Não é distante nós percebemos que, e não só isso, mas é uma ideia também de perversidade. Ele foi viver de forma perversa para satisfazer todos os seus desejos e anseios morais, ou melhor, imorais. Imorais. O dinheiro deu a ele exatamente tudo o que ele queria. Ele entregou uma vida de relações sexuais ilícitas. Ele viveu uma vida exatamente de prazeres carnais, de bebedice, de prazeres. Ele estava envolvido e muitos amigos estavam ali com ele, consumindo e gastando todo o seu dinheiro. Tudo o que ele tinha, ele dissipou por causa dos prazeres temporários. Quantas pessoas desperdiçam a sua vida com coisas temporárias, com os prazeres transitórios, comparado à eternidade. Quantas pessoas se entregam ao prazer, a uma vida de luxúria, e ao longo, quando chega lá na frente, vão se machucar. Vão estar feridos, machucados, exatamente por quê? Porque, apesar de não viver com nenhuma restrição moral, eles vão descobrir que o pecado tem um preço muito alto. E essa é a realidade horrível que esse jovem vai entender. Ele gasta tudo, ele entrega, ele vive exatamente, ele curte a sua vida, ainda por um breve tempo. E eu vos pergunto, o que vale uma vida de prazeres por um curto tempo, comparado à eternidade que nós temos? O que vale uma vida de prazeres transitórios, comparado à perspectiva da eternidade? Quantas pessoas entregam os prazeres da carne? Quantas pessoas... Lembro-me de uma música na minha adolescência, de Brody Simeone. Eu disse lá em casa, o pessoal não conhece. Eu falei, gente, como é que vocês não lembram dessa música, né? Aonde você vai, brother? Quanto vale a sua vida?
Quanto vale a sua vida? O que vale apenas cheirar cola, um cigarro, conhecer alguém sensual e conhecer o HIV? Será que isso é um grande lance? A sua vida é muito mais que isso. Então, essa é a realidade desse jovem. Ele vive exatamente aqui, mas ele descobre a parte horrível de viver no pecado. E qual é a parte horrível? Nos diz o versículo 14. Apesar de todas aquelas pessoas que estavam ali, todas as pessoas estavam se juntando àquele jovem, nos diz que ele dissipou todo tipo de... E diz assim, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. O dinheiro acabou, a fome chegou. Carlos Drummond de Andrade diz no seu poema, e agora, José? A festa acabou, o dinheiro acabou. Ele vai descrevendo, e agora, José? Vai fazer o que, José, agora? Acabou tudo, não tem mais nada. O que você vai fazer? E sobreveio fome. E a fome exatamente fez com que... Chegou por quê? Porque ele gastou tudo com vinho, com mulheres, com música. A música acabou, não tem mais música. É lamentável que nós vivemos uma geração que vive ao som do pão e circo. Pão e circo. Se você teve um professor porreta, ele sempre combateu isso para nós. Vocês têm que tomar cuidado com pão e circo. Pão e circo era o que Roma fazia às pessoas. As pessoas estavam passando suas necessidades, pagando altos impostos para o Império Romano. E o que é que eles faziam? Pão e circo. Faziam os espetáculos no Coliseu e dava pão para as pessoas comer. Não é isso que nós vivemos. As pessoas querem as festas. Mesmo que seja um período curto de tempo, elas renovam-se. A alegria dela só se revigora no carnaval ou na micareta. E depois acabou tudo. E acabou tudo. Eles matam aula, fogem da escola. E é isso que aqueles que estão no governo querem. É isso que eles querem. Para quê? Porque essas pessoas se tornam muito mais fáceis de serem manipuladas, porque vão viver exatamente no pecado, em busca do prazer, e a sua satisfação do pecado é muito maior. E elas não compreendem isso. Vive exatamente pelo pão e o circo. Mas chega uma hora que o pão vai acabar. Porque a fome pode chegar, e nesse caso aqui, ele viveu exatamente nessa perspectiva, e acabou tudo, houve uma separação, ele encontra-se falido, ele agora não tem mais, longe e distante, os amigos se foram, as mulheres deixou. Quantas pessoas nós não conhecemos que pegou seu dinheiro e acabou? Esses dias eu estava andando, não me lembro qual foi o bairro que eu estava andando aqui em Feira de Santana, e eu encontrei um cidadão lá de Santo Estevão. E ele começou a ir para a igreja, a gente começou a ajudar ele, e estavam reformando a igreja, a gente chamou ele, pagou para ele cuidar, ajudar o irmão Ivan na reforma da igreja. E aquele rapaz pegou o seu dinheiro e foi para um bar. Não muito, na época. E ele gastou, acho que em torno de R$ 150. O dinheiro que ele tinha. Mas gastou mais dinheiro. E a pessoa disse que ele estava sentado com várias mulheres e amigos tomando cerveja. Daí a pouco chega José em casa, o irmão Ivan vê. E José pega a bicicleta que ele tinha, pega o botijão e coloca em cima da bicicleta e entrega a um homem. E o homem leva embora. E aí ele vai chegar para o irmão Ivan e vai dizer, ô irmão Ivan, me arruma um botijão de gás aí fiado. O irmão falou, peraí, rapaz, o pastor te pagou ontem, cadê o teu dinheiro? Não, ele contou uma história, o irmão Ivan ficou meio assim, aí foi procurar saber.
Ele passou o dia todo bebendo com mulheres. O dinheiro que ele tinha, ele gastou. E ainda ficou uma dívida que o homem levou a bicicleta e o botijão. Acabou. Isso foi o que eu vivi, eu conheci. E eu encontrei essa criatura aqui, eu estava andando, ele me encontrou, ele me viu, ele gritou, pastor! Eu falei, quem é que está me gritando, meu pai, aqui nesse lugar? Eu não conheço ninguém aqui. Eu sou de passagem. Ele, o senhor por aqui, pastor. Quando eu vi, eu lhe conheci de longe. Eu falei, rapaz, vou ter que mudar, vou colocar peruca, né? Vou fazer alguma coisa aí diferente. Mas eu conversei com ele, perguntei como é que você está, fulano. E orientei ele, falei, procura a igreja, tem uma igreja próxima aqui de você, vá lá na igreja. Mas perceba que o dinheiro, ele acaba. As amizades vão embora. A dor fica, o sofrimento é distante, é claro. Não existe mais ninguém ali próximo dele. Não existe mais pessoas nenhuma exatamente para ajudar. Não existe ninguém para lhe dar o alimento. Não existe ninguém para sustentá-lo. Não existe nada agora. Ele gastou tudo. Não existe mais ninguém. Ele começa a passar necessidade. O pecado traz tristeza, meus irmãos. É isso que nós olhamos exatamente essa perspectiva. Ele começou a passar necessidade. Quando a música parar, os amigos vão embora, o dinheiro já acabou, e aquele jovem descobre exatamente que ele não tinha ninguém para suprir as suas necessidades. Tudo que ele tinha de valor foi roubado pelos prazeres do pecado. A coisa mais valorosa que você tem é a sua vida. Não gaste-a, não permita que ela seja gasta exatamente e destruída pelo pecado. Não faça isso. O pecado trata, assim, todas as suas vítimas. Todas as suas vítimas, ele promete exatamente esperança, alegria, mas quando chega no final é desesperança total, é desespero, é dor, danifica, é problemas familiares, é ruptura com a saúde, é a falta de confiança. Ele vai trazendo todas as mazelas que a alma humana não consegue suportar. Ele traz a ruína casamento. Ele destrói vidas. Ele acaba com a família. Quantas famílias nós não conhecemos que foram destruídas por causa das drogas? Quando eu estava colocando o celular, posicionando ele para gravar e fazer a live do Instagram, apareceu rapidamente aquele rapaz, repórter, que dá notícias trágicas de Feira de Santana. Boca de 09. E ali estava dizendo, um jovem de 19 anos veio vender um celular na Rua Nova e foi morto. Dizendo que ele tinha envolvimento com outra facção. A outra facção disse que ele não tinha nenhum envolvimento com eles. Que era apenas um cidadão que morava num determinado bairro. E ele foi morto, e encontraram ele hoje, aqui próximo, ali àquela estação da Embasa, no contorno. Vítima. Ele não era envolvido com nada. Mas simplesmente só porque morava em um bairro e foi para o outro vender, está vendendo seu celular, sofreu isso. Quantas pessoas não estão exatamente sendo destruídas porque o pecado destrói vidas? O pecado levará a pessoa mais longe que ela quiser ir. Vai manter ele o mais tempo possível que ele deseja ficar. E lhe custará mais caro do que ele imaginava. Essa é a grande verdade do pecado. E a realidade do pecado é essa. Ela torna exatamente todas as nossas decisões como tolas.
É vergonhoso. Ele passa agora um sistema de vergonha. Ele vai cuidar agora de porcos. Quando Cristo começa a dizer agora que esse judeu foi cuidar de porcos, parece que algo chocou mais ainda, porque jamais um judeu iria cuidar de porco. Judeu não come carne de porco e muito menos quer cuidar de porco. Então, quando Cristo continua falando isso, se torna exatamente vergonhoso, porque a vida deste jovem é um desperdício radical, a tal ponto em que aquilo que os judeus mais odeiam, ele se submete a querer fazer. Quer fazer o quê? Cuidar de porcos. Então a situação dele, a dor, a realidade do pecado, a vergonha, o sofrimento de estar distante, sem ter ninguém para lhe ajudar, é real. O sofrimento, a tristeza dele era tão grande. Preste atenção que às vezes você também já pensou errado. Ou já ouviu gente ensinando isso aqui errado. Ele não come comida de porco. Ele não come. Ah, ele comia. Não, não come. A Bíblia não está dizendo que ele comia comida de porcos. Porque se ele comesse a comida dos porcos, ele estava bem. Ele estaria muito bem. Olha o que nos diz o texto. Ele foi se juntar ao cidadão, versículo 16 agora. Ali, preste atenção, ele desejava, ele ansiava, ele tinha um desejo profundo de fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele não comia. Ele desejava comer. Se houvesse oportunidade, ele tinha comido a comida do porco. Mas não teve oportunidade nem de comer a comida do porco. Nem comer aquela comida, ele tinha tristeza. A situação, a destruição deste jovem era tão grande que o pecado produziu nele, que nem sequer a lavagem do porco ele tinha condição de comer. Porque nem isso dava. Possivelmente o dono daqueles porcos era alguém que contava e regado a comida dos porcos. Exatamente para ele não comer. A palavra aqui, quando ela diz que ele desejava exatamente essa. É ter o desejo, mas não ter como obter. Ele desejava, mas não tinha. Ele ansiava, mas não conseguia. E agora ele está completamente derrotado, humilhado. E ele volta. Talvez eu e você não precisamos estar derrotados, humilhados, para voltar ao caminho do Pai. Para voltar à casa de Deus, para voltar aos braços do Senhor. Nós não precisamos passar por todo o sofrimento para lembrarmos do nosso Pai. Nós não precisamos disso. Nós podemos voltar muito menos. Não permitimos que a nossa vida chegue ao extremo como desse jovem. A terceira cena nos diz exatamente isso, que há um retorno agora. O versículo 17 a 20 diz que ele olhou para si, para um canto e para o outro, ele caiu em si. Ele caiu em si. Ele começa a dizer, quantos trabalhadores do meu pai? Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura? E eu estou aqui morrendo de fome. Eu não tenho o que comer, eu estou passando necessidade. Eu estou morrendo de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser tratado, de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. A percepção do filho agora é muito clara. Muita gente precisa cair em si pelo pecado.
Mas nós podemos nos alertar muito antes de chegarmos no fundo do poço. Você pode se alentar a sua mente, trazer a razão antes de chegar ao fundo do poço. Esse jovem chega ao fundo do poço. E a percepção é, eu caí em si. Esse menino agora está distante, não tem nada, perdeu tudo, a sua mente está sofrendo. Eu fico imaginando se alguém dissesse para ele, você pode pegar os seus bens e ir embora, mas pode ter toda certeza que no final você vai pagar muito caro. Você vai pagar muito caro. Com certeza ele não iria. Você pode curtir a sua vida. Você pode ter todos os prazeres do mundo, mas a sua alma estará em risco ao inferno. Com certeza ele não estaria lá. Com certeza, meus irmãos, ele não teria desperdiçado a sua vida. Ele cai em si. Ele lembra, meus irmãos, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Há esperança em Cristo Jesus. Ele deseja, Ele quer nos libertar, Ele liberta a pessoa. Esse é o primeiro passo para ser liberto, reconhecer, cair em si. Eu preciso dessa misericórdia do Senhor, eu necessito deste Deus, eu careço que este Pai olhe para mim novamente. Mesmo que Ele não me trate como um filho, mas Ele olhe para mim e me trate como um trabalhador, como um servo. Esta é a perspectiva dele. O pecado pode nos separar do Senhor. E nos separa. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e vossos Deus. Isaías capítulo 59. Mas o Senhor não está com sua mão encolhida, os ouvidos tampados, se irmos até Ele, verdadeiramente clamando por Ele. Há esperança para aqueles que estão longe do Senhor. Há alegria aos pés e na casa do Pai. A resolução do filho é demais. Versículo 18 e 19. Ele decide voltar. Ele está cansado de viver. Ele está cansado de estar ali. Ele anseia por algo melhor. Ele anseia por voltar, pelo menos, à fazenda do pai. Ele anseia não só por voltar à fazenda do pai, ser funcionário do pai. Ele está disposto agora a voltar. E ele reconhece que ele é indigno. Note que ele diz assim, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Não existe dignidade em mim. Meus irmãos, se não fosse por Cristo Jesus, também em nós não havia dignidade de sermos chamados filhos de Deus. Mas Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados. E morrendo Ele pelos nossos pecados, Ele nos dá exatamente as vestiduras necessárias para estarmos na presença do Pai. Ele decide voltar, ele entende exatamente isso. Olha que lá no início ele diz, dai-me, Pai, eu quero a parte da minha herança. E agora ele diz, faça-me como um dos teus funcionários. Eu não sou digno de ser chamado filho, mas trata-me, ó Deus, faça-me como alguém. Ele volta exatamente para a casa do Pai. O Espírito Santo é capaz de abrir os nossos olhos e permitir vermos a realidade de que nós somos, para podermos voltarmos para os pés do Pai. O Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele pode fazer isso. Há o regresso do filho. Descalço, ele põe o pé na estrada. Eu fico imaginando esse jovem chegando na casa do pai.
Esse jovem chegando à casa do pai, diz o versículo 20, e levantou-se e foi para o seu pai. Algumas coisas nos chamam a atenção. Esse agora é um encontro, ou um reencontro incrível. É a quarta última cena desse episódio. Versículo 20 e 21, ele voltou, ele entende exatamente que o pai poderia receber ele como funcionário, que o pai poderia colocar ele como servo, que o pai poderia tratar ele como alguém mais digno de que ele estava vivendo longe, e ele volta. E o encontro, ele é crucial, emocionante, e muitas vezes de forma maravilhosa. Quando ele se põe ao voltar, no dia do versículo 20, parece que aquele pai nunca esqueceu do seu filho. A ideia é que aquele pai estava todos os dias ansiando, esperando a volta do seu filho. E não diz que quando o pai olha de longe, maltrapilho, um mendigo, um surgismundo vendo. E o pai olha, aquele menino é o meu filho. É o meu filho, e correu, diz o texto, que o pai corre ao encontro dele. A volta para o caminho do pai exatamente encontra amor, compaixão e graça. Ele encontra exatamente essa perspectiva, amor, compaixão e graça. Ele volta e o pai corre até o filho. Não é o filho que corre em direção ao pai, é o pai que vai até o filho. Porque o pai entendia exatamente o seguinte: quando o pai corre, o filho não era digno de ter mais o amor do pai. Qualquer outra pessoa ali poderia matar aquele menino apedrejado. Mas o pai vai até ele. O pai vai até ele. O pai corre exatamente ao encontro. E não é isso que Deus faz conosco. Não é isso que Deus fez conosco, não é isso que Cristo fez. Ele veio correr ao nosso encontro. Não é Ele que morre na cruz pelos nossos pecados. Não é Ele que interpõe exatamente isso entre nós e a ira de Deus. Não foi Cristo que fez isso. E é isso que o pai está fazendo. Ele corre para afastar todo o perigo do filho e ele abraça o filho. E ele não só abraça o filho, mas nos diz o texto que o pai beijou o filho. O verbo beijar aqui está no presente do indicativo, ou seja, é um constante beijo. Tem que ser pai ou mãe para beijar um camarada fedendo, sujo. Porque ele está saindo de lá, do meio dos porcos. Ele não passou em nenhum lugar para tomar banho, não. Mas o amor do pai é tão grande que não olha a impureza do filho. Mas, pelo contrário, o pai vai até ele, o abraça, o beija, o cheira. Apesar de toda a sujeira, aquilo era um sinal de aceitação e de amor do pai pelo seu filho. E não é isso que o Senhor faz conosco? Quando nós voltamos para a casa de Deus, para a casa do nosso Pai, Ele não nos aceita com sua graça reconciliadora, perdoadora. Ele não faz festa no céu. Ele não anima o nosso coração. Ele não nos restaura exatamente a comunhão. Olha o que diz o versículo 22. Olha o que nos chama a atenção o versículo 22. O pai, porém, disse aos seus servos. É interessante que ele cria um discurso, né? Ele começa até a dizer, pai, exatamente, traz depressa a melhor roupa. Não mandou nem tomar banho. Não mandou o menino tomar banho. Mandou vestir nova roupa. Exatamente isso. Ele vai vestir uma nova roupa. É o reencontro da restauração. A roupa significava exatamente a pureza. A roupa maltrapilha do pecado foi substituída pelas vestimentas
do Pai. A vestimenta do Pai cobriu todas as manchas e sujeira do pecado e do chiqueiro. Quando nós voltamos para o Senhor nos dá novas vestes. Vestes de alegria, vestes de louvor, vestiduras brancas. Vestiduras brancas. Ele não só traz a pureza ao filho, mas também, nos diz o texto, que ele manda pôr o anel no dedo do filho. O anel tinha se perdido, já tinha sido vendido. Ele vendeu o anel. Ele tinha perdido tudo aquilo, mas o anel era símbolo de filiação e autoridade. O Senhor faz isso conosco. O Senhor nos traz exatamente e nos coloca em um lugar de honra novamente. De honra novamente. O menino também não tinha mais nem sandália nos pés. Traz depressa a melhor roupa, veste-o, põe o anel no seu dedo e ponha sandálias nos seus pés. O pai estava restaurando o filho à sua posição. Escravo não tem sandália. Só os senhores. E quando ele diz exatamente isso, põe a sandália no pé do menino, ele está dizendo assim, olha, traga os sapatos para ele, porque este é meu filho, ele não é escravo, ele andava descalço, mas ele tem um pai que o ama, ele tem um pai que cuida dele, ele é o meu menino, ele é meu filho aos meus olhos. Este é o meu filho, e é isso que quando Deus olha para nós, Ele vê exatamente essa perspectiva do sangue de Cristo, diz, você é meu filho, eu te comprei com meu sangue. Nós estávamos perdidos, mas em Cristo nós temos exatamente essa alegria que o Senhor nos dá. Não desperdice a sua vida. Seja qual for o caminho que você está trilhando, se você está distante da casa do Senhor, volte rapidamente para a presença dEle. Volte exatamente para a casa do Senhor. Volte porque lá há, de fato, cuidado especial do Pai. A alegria na casa do Pai. O versículo 23 e 24 termina exatamente essa história. Trazei e matai um novilho cevado. Comamos e regozijamos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Que conclusão maravilhosa. O bezerro cevado, ele era guardado para ocasiões especiais. O bezerro era a maneira do pai compartilhar com seu filho aquela alegria. E dizer para todos que apesar dele ter desperdiçado parte da sua vida, o pai estava celebrando a vida do seu filho. Porque é isso que ele expressa. Esse meu filho estava morto e reviveu. Todos nós, sem Cristo, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas em Cristo, nós temos vida e vida em abundância. E vida em abundância. Quando um pecador retorna ao lar de Deus, há alegria no céu. Quando essa história foi escrita, ela pode ser muito bem a história da nossa vida, das nossas ações. Essa é a história de uma vida desperdiçada, que Jesus veio buscar e salvar o perdido. Onde você está hoje? Você está dentro da casa do Pai ou distante da casa do Pai? Se você estiver distante da casa do Senhor, corra para Ele,
que não existe nada melhor do que estar na presença dele. O Pai Celestial continua de braços abertos, te esperando. Te esperando. Se você está dentro da casa do Pai, quanto tempo você não agradece a Ele pelas suas provisões, pela sua graça maravilhosa, pelo cuidado para com a sua vida? Você pode se alegrar no Senhor mais uma vez. E Ele pode te dar motivos de alegria. E a alegria de fato as nossas vidas. Vamos orar?